Existem séries e filmes que parecem terminar quando os créditos sobem no ar, e já existem outros que não. Mesmo após a gente pegar no telecomando e desligar a televisão, a gente fica questionando e relembrando o que a gente terminou de assistir, o que os personagens passaram, as histórias que estão ali envolvidas naquele melodrama. E foi isso que aconteceu comigo quando eu terminei de assistir à terceira temporada da série Uma Nova Mulher. Eu sei que muita gente já está a falar dela, eu não quero fazer uma crítica e sim trazer um olhar através da terapia transpessoal e principalmente da psicosneologia. Então, se tu, assim como eu, gostas de assistir séries e filmes que te impactam, que te expandam a consciência, que te façam questionar até a tua própria realidade, fica comigo e assista até ao final. Eu sei que esta série fala muito de herança, ancestralidade, pertencimento, amores e desamores, mas também eu vejo uma busca pela identidade ao longo de todo o drama. Mas existe uma frase que logo no primeiro episódio me fez parar e eu vou passar a citar. Todos nós carregamos a nossa morte em nós. Como um fruto carrega a sua semente. E é muito interessante porque nós também somos fruto, né? Somos fruto dentro da nossa árvore genealógica. E aqui diz: como um fruto carrega a sua semente. Dentro de uma semente existe todo o potencial, certo? E então, dentro de nós também já existe todo esse potencial. Só que, para além desse potencial, existe todo um contexto. Então, a gente vem dentro de um contexto familiar. E dentro desse contexto familiar há histórias que são comuns a todas as famílias, que são amores e desamores, separações, rupturas, segredos, lutos, quebras financeiras, ganhos, imigrações, e isso também já está dentro de nós. E é muito importante olhar para isto não como um problema, né? Ai, que assim eu carrego os traumas da minha família como se fosse uma punição ou um karma. Não. Na realidade, toda a luz carrega a sua sombra e toda a sombra carrega a sua luz. Estamos num mundo dual, isso é uma lei. E então é importante a gente olhar não como um problema, mas como uma informação e não que a dor seja uma coisa bonita, que não é, mas porque muitas vezes ela nos aponta para algo que ainda precisa de ser compreendido. E é isso que eu vejo nesta frase que realmente aparece no primeiro episódio. Então eu acho que o primeiro episódio já nos faz refletir sobre isso. E agora vamos passar para o segundo episódio, onde Ada é convidada a construir o seu genograma. E aqui entra muito a psicosneologia. Na psicosneologia nós também usamos o genossociograma. Existe uma diferença em genograma e genossociograma. No genograma a gente faz somente as linhas, coloca o nome e parece assim uma árvore genealógica. No genossociograma a gente coloca dados. Então a psicosneologia ela funciona muito com dados. Nomes, datas, data de nascimento, data de morte inclusive também, data de casamentos, datas marcantes. E a gente começa a ligar os pontos. A gente usa, entre aspas, o fio vermelho para a gente entender quem é que está leal a quem, essas lealdades invisíveis, quem é o meu double, quem é o meu gisã e por aí vai. São nomenclaturas que mais para a frente eu vou explicar melhor. E então há uma cena muito simples, mas profundamente simbólica nesse episódio, onde a irmã olha para o desenho e diz: meu nome está aqui. Então ela levanta-se impactada e vê o seu nome ali. E é muito interessante porque é como no fundo alguém a visse. O meu nome está aqui. A gente sente-se pertencente quando vê o nosso nome dentro de uma árvore. Porque na realidade isso é algo intrínseco em nós. Nós precisamos de pertencer. E a Ada responde: é um genograma, também conhecido como árvore genealógica. Então é importante a gente entender que a maior parte das pessoas, né, imagina que a árvore genealógica serve apenas para organizar nomes e datas. Mas na realidade ela também serve para contar histórias. Quando eu, por exemplo, mando o formulário para as minhas clientes da psicosneologia e eu peço para elas montarem a árvore, é muito importante elas também se questionarem, né? Irem buscar as histórias aos familiares.
E isso mesmo também aconteceu comigo, porque eu mesma precisei de fazer a árvore e comecei a ver padrões, comecei a ver informações já ao criar a minha própria árvore. E isso me fez questionar. Então, em vez de eu ter mais respostas, eu comecei a ter mais perguntas. E ao questionar e ao entrar em contacto com outras pessoas da minha família e querer saber essas histórias, mudou muito a minha perspectiva, não só da minha família, não só do caminho que a minha família percorreu até aqui, até onde a gente está, mas também eu entender as minhas próprias histórias, as minhas ações, as minhas reações, e isso é tão lindo e profundo. Então é muito importante, quando a gente constrói também a árvore genealógica, a gente não perguntar só sobre quem nasceu ou quem morreu, mas também quem foi esquecido, não é? Porque quando a irmã diz o meu nome está aqui, ela sente assim, ok, eu não fui esquecida. E isso é muito, muito lindo. Quem saiu da família e nunca mais foi mencionado? Que perdas nunca puderam ser vividas? Que padrões continuam a repetir-se? Que frases atravessam gerações? E por aí vai. E eu lembro-me agora de uma frase de Carl Jung, que é: aquilo que permanece inconsciente dirige a nossa vida e nós chamamos-lhe destino. Eu acho que cabe muito aqui também esta frase de Carl Jung e deixo aqui a reflexão para ti também. E assim passamos para outra cena na terceira temporada, que é quando o bisneto regressa à terra dos seus ancestrais. E o que é que ele vai procurar? Ele vai procurar não só a casa de pedra, as oliveiras, mas principalmente uma pintura da sua bisavó. E ele anseia saber se aquela pintura ainda existe, se está preservada. Então, o que é que aconteceu às histórias dos meus ancestrais? Está preservada? Não está? Eu consigo encontrar, também é uma forma dele se encontrar ao procurar essas histórias dos ancestrais, mas também eu vejo alguém à procura da continuidade na realidade, não é? Porque ele não regressa na realidade para recuperar aquilo que ele perdeu. Ele regressa para saber que aquilo que ele recebeu como herança familiar não foi perdido. E isso é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Então, isso fez-me lembrar que quando nós falamos de herança, né, quase sempre falamos das feridas, mas também muitas vezes nós esquecemos das coisas boas, dos recursos. Nós herdamos medos? Sim, herdamos traumas? Sim, também herdamos, mas também herdamos coragem, herdamos ferramentas de superação, herdamos criatividade, herdamos formas de amar. E então aqui fica um ponto muito importante, que a psicogenealogia ela não serve somente para ir procurar um vilão na árvore, para procurar o responsável ou para a gente apontar o dedo. Não, muito pelo contrário. É uma ferramenta que serve para buscar ressignificação, ir buscar entendimento, ir buscar uma certa cura interior. E também ajuda a reconhecer aquilo que ainda continua vivo. Então, o interessante das ferramentas de autoconhecimento é entender qual é o foco ou a intenção que tu vais utilizar aquilo. Se é para te vitimizares ou para te empoderares. E eu gosto muito de utilizar essas ferramentas para empoderamento pessoal. E isso é o que faz a gente se desenvolver. E agora passamos para outra etapa desta terceira temporada de Uma Nova Mulher, onde Leila revive uma memória profundamente dolorosa e o seu corpo começa-se a manifestar, a reagir. E isto acontece muito quando a gente revive certos traumas, não é? Que foi o caso dela. Então, o ser humano é muito complexo e isso é importante a gente relembrar. Nós temos hoje áreas como a neurociência, a psicologia do trauma e a investigação sobre experiências adversas que mostram-nos que o trauma pode fazer o quê? Influenciar o funcionamento do nosso corpo, que é, em vez de perguntar o que há errado comigo, né, que foi o que ela se questionou, porque o inconsciente dela guardou a informação da história, né, então ela conscientemente ela não estava a entender o que estava a passar, mas a perguntar
O que é que esta experiência pode estar a tentar mostrar-me? Então, se ao longo da tua jornada existiu coisas que o teu corpo ele reage de uma certa forma e tu conscientemente não entendes bem o porquê, esta é uma boa pergunta, porque ele quer, no fundo, mostrar-te algo. E nós já temos áreas como a neurociência, a psicologia do trauma também, e a investigação sobre experiências adversas que nos falam muito sobre isso. E entender que aqui não é para substituir o acompanhamento médico, né? Evidentemente que não, nem para procurar explicações simplistas, porque às vezes não é assim tão simples, mas para lembrar que o corpo também fala e que também faz parte da nossa história, que ele carrega muita, muita informação. E depois há uma frase que para mim resume uma das mensagens mais importantes desta temporada que eu passo a citar. Culpar os nossos pais pelas feridas da nossa infância não ajuda a curar essas feridas. E isso é muito importante na época que a gente está, porque nós estamos numa época em que falar sobre o trauma se tornou muito comum, o que é muito, muito importante e ainda bem. Mas existe um risco, como tudo, porque a gente pode confundir compreensão com culpa. E aqui não é para lamentar o que aconteceu, não é para apontar dedos, não é para deixar nenhum vilão na árvore, mas é realmente a gente pegar essas informações, esses aprendizados dos outros e usar a nosso favor. E de usar todos esses aprendizados também dos nossos ancestrais para nosso empoderamento pessoal. Eu acho que isso também é importante, porque não significa que a gente precise de permanecer no passado, isso também não é bom, né? Então, é interromper essa transmissão, vamos assim dizer. Está nas tuas mãos, tu poderes fazer diferente e interromperes isso. E isso também é muito bom. Existe inclusive uns vídeos que estão circulando hoje, né? Que é tipo um bisavô passa um copo sujo para o avô e por aí fora, né? Até chegar a uma pessoa que diz: não, desta água já não vais beber, bebe água limpa, por exemplo. E é sobre isso, a gente ter esse poder de transmutar, de ressignificar. E num dos momentos finais destes episódios, a Ada, ela é convidada a fazer uma palestra e essa palestra, inclusive, é incrível. Esse episódio fala de uma forma muito, muito simples sobre o que é o trauma, porque é que a gente carrega as histórias, porque é que a gente carrega essas lealdades. É assim, é muito, muito incrível. Ela resume muito bem, de uma forma bem simples e didática para toda a gente entender. Então, eu super recomendo assistir. Mas existe aqui uma pergunta, né, que ela responde e que parece resumir, no fundo, toda a temporada, e eu passo a citar, que a pergunta é: por que sofremos por coisas que não causamos? Por que deve a geração seguinte carregar problemas que não criou? E se estivermos ligados por cordas invisíveis? Gente, assim, é muito, muito incrível a resposta que ela dá, a didática que ela utiliza e a imagem dessas cordas invisíveis é muito bonita. Eu gosto de a ler como uma metáfora, mas podemos chamar-lhes vínculos, modelos de relação, memórias familiares, padrões repetitivos, padrões aprendidos na realidade, lealdades invisíveis. E o nome, na realidade, não é o que importa, mas é como é que as histórias vividas antes de nós continuam e, por vezes, a influenciar a forma como nos relacionamos conosco e com os outros e com a vida. Que isso é na realidade, a pergunta mais incrível. E talvez seja esta a grande reflexão que a série nos deixa ao longo de toda a temporada. Então, eu percebi que ao terminar de assistir a esta série Uma Nova Mulher, que para mim não é só sobre trauma, não é só sobre a morte, vamos assim dizer, mas é uma série sobre identidade. Porque identidade não é apenas aquilo que a gente escolhe, mas é também aquilo que a gente herda e aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente sobrevive. E existe uma diferença entre herdar uma história e permanecer prisioneiro nela. E é aqui que a gente precisa de realmente ter cuidado. Então, não importa se é
nos tornarmos uma nova mulher, um novo homem, mas é importante a gente não apagar o passado, tirar o melhor partido dele, honrar a nossa família é isso, é olhar para as histórias que estão dentro da nossa semente, que nós somos o fruto, e dizer assim, ok, eu te vejo, está tudo certo, mas talvez eu escolha fazer diferente e faça a diferença, não é? E é sobre isso. Se tu também assististe a esta série, eu tenho uma pergunta final para ti, e não é sobre a série, é sobre ti. Que história da tua família ainda vive dentro de ti e qual delas gostaria que terminasse contigo? Deixa aqui a reflexão.